Ele ficou completamente aterrorizado, revivendo encontros paranormais aterrorizantes pela primeira vez. Ficou completamente impressionado com o medo, enquanto várias testemunhas apagaram cada traço de dúvida. Graças a Deus, não era só eu. Eu enterrei isso por cerca de 30 anos. Prepare-se para ter medo. Reuniões paranormais. História 29, Lori, PEG 1. Gravar todas as minhas memórias da casa dos meus avós são assustadores demais. E eles também são memórias de pesadelo. Eu odiava ir para lá. Eu nunca me senti confortável. Eu sempre senti que alguém me observava. Eu estava sempre ansioso esperando que algo acontecesse. Lori não sabia como explicar a outras pessoas a sensação esmagadora que a casa causou. Lembro-me de ter estado em casa sentado no salão quando ouvi alguém rir. Eu sabia que não havia ninguém e não encontrei ninguém. Mas eu podia sentir uma presença. Ha ha, ha 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 ha. Essa risada não parecia uma risada engraçada, como uma ótima piada ou algo assim. Foi uma risada que vou te pegar. Ela era sinistra e mal. Lori não era o único que sentiu algo estranho na atmosfera da casa. Seu primo também percebeu. Quando ele não se divertiu, eles nos enviaram ao porão para tocar. O aquecedor estava em um canto distante. E como me lembro, costumávamos fazer piadas entre nós dizendo que havia um fantasma enterrado porque ao lado do aquecedor havia um buraco no chão. Era um tipo muito antigo de piso de linóleo na terra. E essa parte do chão havia afundado quando a casa se acalmou e era justa com o tamanho e a forma de um túmulo. Ele estava arrepiante. Vamos. Até agora, Lori era apenas um visitante da casa de seus avós. Mas isso estava prestes a mudar. Meus pais se divorciaram e se mudaram para a casa dos meus avós. Eu não estava feliz com o divórcio dos meus pais, mas a ideia de ter que morar naquela casa foi meu pior pesadelo feito. O que eu senti é que eles me condenaram a uma longa sentença de prisão. Quando nos mudamos para lá, que a época do ano não importava, havia certas áreas da casa que sempre se sentiam realmente congeladas. Um deles era o meu quarto. Não fazia muito sentido porque meu quarto recebeu o sol da manhã. Eu estava daquele lado da casa, então meu quarto também deve ser brilhante e quente. Mas não foi. Lori tentou ignorar as experiências estranhas, mas continuou. Havia uma cadeira de balanço muito antiga. Um barulho foi ouvido. Quando me virei para ver as cadeiras, eu estava avançando e voltei. À frente e de volta. E então ele parou. Ele parou completamente, como se alguém tivesse pisado entre o chão e ela. Então eu voltei para a cadeira e estava me movendo. O ar no dia 4 deu a sensação de que algo iria acontecer. Eu odiava a cadeira. Eu estava completamente assustado. E se eu subisse para contar a minha avó? A cadeira parou. Minha avó era uma pessoa muito religiosa. Ele tinha muitas pinturas penduradas na casa com temas religiosos. Eu pedi especificamente uma pintura da Mãe Abençoada no meu quarto. Eu esperava que as aparências ou o que quer que isso diminuísse. Mas a entidade tinha outras ideias. A pintura caiu literalmente da parede. A unha ainda estava na parede, então não caiu. Ele só foi retirado da unha. O gancho ainda estava na pintura. Eu estava intacto. Enquanto me vestia para ir para a escola, eu costumava tirar minhas roupas das gavetas e empurrava a gaveta para fechar. Coloquei minhas roupas e me virei, as gavetas estavam abertas. Ele os empurrou novamente. Então fui ao banheiro e, quando voltei ao meu quarto, as gavetas estavam abertas aos meus pertences pessoais. Eles sempre os moveram ou os colocam para outro lugar. Minha mãe e a avó me disseram que eu estava na minha imaginação e que precisava parar meu absurdo porque assustei os filhos menores.
Um espírito pode escolher a maior parte do tempo que deseja se comunicar e, às vezes, há pessoas mais abertas para vê-las. E sempre percebi em minhas viagens de pesquisa que as crianças são mais suscetíveis a ver espíritos e acho que as crianças são capazes de ver coisas que as pessoas comuns não podiam ver ou talvez não queiram vereador. As coisas eram mais intensas no meu quarto especificamente. Comecei a ouvir arranhões nas paredes. Como se houvesse alguém pego nas paredes tentando sair. Eles eram arranhões intensos e sentiram alguém de costas e senti que eu não conseguia respirar quando isso aconteceu. Como se eles removessem o ar da sala. Foi uma sensação sufocante. Estava completamente aterrorizado. Eu tinha certeza de que estava morrendo e, no final, ele desceu à cama. Até agora, apenas Lori havia experimentado os fenômenos da casa, mas isso mudaria em um momento em que eu tinha 16 ou 17 anos. Eu havia convidado um dos meus amigos para ficar em casa porque saímos e perdemos o caminhão para a casa dela. Então eu o deixei ficar no meu quarto e dormi no sofá. Meu amigo correndo no meio da noite. Eu nunca vou esquecer isso. Ele me acordou onde eu estava dormindo e disse: "Estou indo para casa. Não consigo dormir no seu quarto." Ele me disse que acordou porque tinha visto algo escuro em sua cabeça e disse que também o viu matá-lo ou fazer algo para machucá-lo. Quando isso aconteceu, eu entendi. Eu disse claro, não é minha coisa. Eu não sou louco, realmente. Isso está acontecendo porque ele nunca contou a ninguém e que alguém desça e diga exatamente o que aconteceu comigo. Sim, foi algo assustador. Mas fiquei feliz porque sabia. Eu sabia que não era louco. Meus amigos e eu decidimos que queríamos descobrir mais sobre quem estava naquela casa e também, o que eu queria fazer. Decidimos usar uma mesa Ouija e tentar entrar em contato com o espírito naquela casa. Então ele começou a se mover muito mais para um propósito. Pedimos o nome dela e, aparentemente, conversamos com uma mulher que chamou Frank, N.U.Q. Um dos meus amigos estava com muito medo e não queria fazer mais nada. Então ele deixou o círculo. Eu queria saber se Frank era a mulher que ele ouvia rir em diferentes ocasiões e quem abriu todas as gavetas. Fran disse que morava naquela casa e nos disse que havia cometido suicídio. Se você é uma pessoa que evoca um espírito ou se dedica à magia ou a qualquer uma dessas coisas e tem uma influência negativa e agora entra na casa de outra pessoa, o espírito o verá como uma ameaça. Uma noite eu estava dormindo e algo me acordou. Havia uma mulher parada por aí. E então eu vi que tinha uma corda na mão e que estava me observando. Então ele colocou o nó em volta do pescoço e caiu em mim. Eu me movi em direção à beira da cama e, quando cheguei ao limite da cama, tentei subir minhas pernas e ela levantou a cabeça. Ele removeu a corda onde estava e saiu. Fiquei completamente impressionado de horror e corri as escadas. Ha 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 ha. Haha, eu olhei para o quarto dos meus avós que caíram e comecei a gritar para acordá-los. E ela me disse que não acordará. Eu os coloquei para dormir. Lori estava com tanto medo de não dormir a noite toda. Meus avós estavam acordados pela manhã. Perguntei se eles ouviram algo à noite e me disseram que não. Eu ainda estava lá, mas ele não tentou mais me tocar. Não mais. Ele fez muitas coisas. E assim que completei 18 anos, saí daquela casa e me mudei para meus amigos. Nós nos mudamos para Virginia Beach e decidimos sair. A verdade é que ainda quero me recuperar do que experimentei naquela casa. Eu acho que essa experiência vai me perseguir pelo resto da minha vida. Ha 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 ha. Quando há mais de uma testemunha de um evento paranormal, pode-se provar que a experiência é real. Mas quando o fenômeno é realmente assustador, várias testemunhas podem proporcionar algum conforto.
História 27, Frank pega um. Gravação é a primeira vez que conto publicamente essa história. Eu conheci Márcia. Ela era uma garçonete e trabalhava para mim em um restaurante. Tempo passou. Então nos tornamos amigos e começamos a namorar. Eu estava com tráfego por 1 hora, para vê-la, então já era irritante. Argumentamos que ele poderia alugar algo a caminho de mim, para que eu não precisasse dirigir muito à noite depois de sair de casa e continuei morando com meus pais. Encontramos uma casa para alugar no Montanha. Na verdade, eu tinha o quarto parceiro, então o anunciei e meus colegas estavam lá apenas durante a semana. Funcionou perfeitamente porque eu estava perto e não precisava dormir na poltrona dos meus pais. Frank se estabeleceu na nova casa empolgada com seu relacionamento com Márcia. 4 ou 5 semanas depois de me mudar, eu estava no salão e as cortinas começaram a se mover. A casa era antiga, mas tínhamos plástico nas janelas das quais ela secava com uma secadora para selar. Não havia razão para as cortinas se moverem porque as janelas estavam seladas. Então a temperatura caiu muito e podia ver minha respiração. Era como se estivesse em um lugar frio. Esse não foi o único evento estranho. Eu estava no meu quarto e ouvi dizer que o rádio estava ligado e pude ouvir as estações mudando. Era um antigo álbum rádios. As estações continuaram a mudar. Ele ficou em uma estação de Big Bang como música de 40 anos. Gostaria de saber quem toca a música dos 40? Então eu vi por perto. Eu estava no segundo andar. Eu vi os quartos dos meus colegas de classe. Eles não estavam lá. Então eu caí. E assim que me aproximei de mim, a música parou e saiu. Ele voltou e começou a pensar que algo estava acontecendo. Alguns minutos depois, ouvi o rádio novamente. Voltei novamente e assim que desci, saiu. Quando eu estava no meu quarto assistindo televisão, ouvi alguns barulhos e golpes. Às vezes arranhões. E então ouviu algo como vozes conversando ou atormentando. E eu só fiz isso, assisti e ouvi a TV e ouvi os barulhos atrás de mim no corredor. Então eu desliguei a TV e ouvi uma tagarela baixa. E eu pensei que havia alguém na minha casa. Então fui ao corredor e não havia ninguém. Ele parou. Frank não conseguiu mais ignorar eventos estranhos, mas ficou curioso sobre seus colegas de equipe e se tivessem tido experiências semelhantes. Eu não vi meus colegas. Éramos como 2 navios gastos à noite, então não tínhamos tanta comunicação. E eu realmente não disse a eles quando os vi. Olá, como tá indo? Olá, como você está, amigo? Tudo certo? Como estão as coisas? Houve um tempo em que meu parceiro Greg estava na cozinha. Fale mais tarde. Como vai você? Que tal essas coisas? Você sabe. Ei, você viu isso? Não, amigo. O que foi? De repente, eu o descobri vendo seus olhos por cima do meu ombro, como se ele tivesse visto alguma coisa. Então eu apenas disse a ele: qual é o problema? E ele disse: bem, acho que vi uma sombra subindo. Eu disse adeus. Não sou só eu. Sempre ajuda a ter outras pessoas que validam o que você viu ou pensa que viu. Isso ajuda você porque, como pesquisador, perde-se esse senso de pesquisa quando algo acontece porque você quer acreditar que o natural existe ou queira pensar que essa casa em particular é assombrada. Com confirmação, outros viram o mesmo. Frank finalmente disse a Márcia: eu realmente não podia acreditar nisso porque era cético e eles não podiam. Eu não podia acreditar. Então eu só deixei. Eu ignorei. Eu disse que você deve ser louco. Apenas esqueça. No dia seguinte, Márcia parou de ser cético. Deitamos para assistir TV e de repente ouvimos a água correr. Você ouviu isso? Sim. Eu entrei pelo corredor. Abri o banheiro. O chuveiro estava aberto. E todas as chaves também. Então fechei as chaves,
deixei a porta aberta e voltei pelo corredor. 6 ou 7 minutos depois, de repente ouvi. E ela disse que não pode ser. Eu disse a ele que isso é incrível. Isso não pode ser. Simplesmente não pode ser. Ele voou para fora de casa o mais rápido que pôde. E naquele momento eu disse a ele que nunca mais ficarei aqui. Frank estava perdendo sua paciência rapidamente naquela casa. De repente, ouvi o estalo de um trovão e as luzes restantes. Ele me disse: foi apenas na minha casa ou eu não sei. Talvez algo aconteça no bairro. Eu não tinha certeza. Eu abaixei a escada. Eu fui ao porão porque havia o interruptor. A caixa de fusíveis. Encontrei a caixa de fusíveis. Enquanto fazia isso, eu estava muito frio. Eu senti algo atrás de mim. São essas duas luzes vermelhas, olhos ou o que quiserem chamá-los. Corri para as portas do porão que vem para o quintal, abri o parafuso e as abri de repente. Entrei no meu carro e saí lá. Vou pagar o aluguel e não tenho nenhum problema, mas vou me mudar. Não importava. Fiquei feliz em sair daquela casa. Voltamos. Levamos tudo em questão de 1 hora e saímos lá. Ser expulso de sua casa por uma entidade é uma experiência arrepiante. Mas algumas pessoas não têm escolha a não ser continuar lá. Mesmo quando suas famílias inteiras ficam aterrorizadas. História 25. Cheryl, Peg 1. Eu sou Cheryl Arnaud e venho de Lakewood, Pensilvânia. Quem é meu marido? Nós nos conhecemos há muitos anos online. E então decidimos que continuaríamos juntos e conseguiríamos uma casa. A casa que encontramos tinha o estilo de um rancho. Eu me apaixonei por ela imediatamente porque o tamanho da cozinha era quem queria. Quando nos mudamos para casa, estávamos, meu filho e minha filha. Eu me senti seguro por causa da área que chegamos. Era a nossa casa. Este seria o lugar para criar memórias. Seria o lugar para compartilhar nossas vidas. Cheryl e sua família tinham tudo o que queriam. Mas eles foram os primeiros dias naquela casa. A primeira vez que notei que algo estranho aconteceu foi quando lavava a roupa. Como de costume, ele fazia isso 1 vez por semana. Mas eu estava separando as roupas e de repente tive a sensação de que não estava sozinha. Eu não estava sozinho. O que eu fiz foi remover a cesta e virar e descer o corredor. E eu pensei, alguém está lá, mas eu não vejo ninguém. Às vezes você consegue capturar algo com o canto do olho em movimento. E, claro, o movimento faz você virar a cabeça para vereador. Quando você faz turnê, você não encontra nada. Mas você sabe que seu olho pegou algo porque algo havia se mudado. Então eu pensei que era loucura. Eu apenas pensei, você está cansado? Algo assim. Deve haver uma explicação. Os espíritos são mostrados de maneiras diferentes. Pode ser através de um ponto frio. Pode estar aparecendo brevemente no canto do olho. Algo que parece rápido e outras ocasiões o que chamamos, ou como eu gosto de chamá-lo, uma brisa fantasma. De repente, você sente uma leve brisa. Se ela passa de lado ou às vezes você pode mover uma cortina ou um objeto, você só quer nos alertar que está lá. Eles geralmente usam isso, embora normalmente apenas outra forma de comunicação e uma manifestação de energia. Mas a busca pelas respostas de Cheryl atraiu apenas mais perguntas. Eu estava no meu quarto e então senti algo que tocava minha perna e pensei que era meu gato. Então eu queria empurrar o gato. E quando me virei, não havia nada. Então não era meu gato. Isso continuou esfregando na minha perna. Foi insistente. Eu queria chamar minha atenção. Você não sabe. Não, ele não pode. As palavras descrevem o sentimento que passa por você porque você está pensando que isso é totalmente irreal. Isso não deve estar acontecendo. Foi uma sensação aterradora, porque eu já tinha contato.
Havia um contato físico, algo me tocou e eu não conseguia ver o que era. Era preocupante. Não contei a ninguém por um tempo. Para o primeiro, eu disse a Ken e ele não podia acreditar no que havia experimentado ou viu. Voltamos com o Enigma na segunda-feira. Ele tentou ignorar os eventos e continuar com sua vida. Bonnie se mudou para nós 2 ou 3 anos depois de comprarmos a casa. Bonnie é como uma mãe para mim. Meus filhos até chamam sua avó Bonnie. Foi uma bisavó e uma ótima figura materna. E eu sempre me apoiei nela. Era como uma família enorme e eu gostei da empresa. Eles gostaram da minha companhia. Eu senti que nos ajudamos. Eles me prepararam um quarto no porão enquanto a família se acostumava com a nova acomodação da casa. Os eventos estranhos começaram novamente. Um dia estávamos na cozinha jogando bola à luz do dia. Eles sabem, ninguém pensou em outra coisa, exceto no jogo. Ok, Bonnie diz que estou com sede. Então ele se levanta e vai diretamente para um gabinete e depois pega uma das latas. Aquilo é, você já tem. De repente, ela se vira e isso se move. A lata estava se virando. Então eu empurrei Ken. Estava aterrorizado. Eu não conseguia nem falar. Eu estava com medo. Eu estava apenas apontando, empurrando e apontando para essa coisa. E eu disse: é o que eu fiz. E naquela época, a lata foi feita. Eu estava com medo porque pensei que em qualquer minuto que pudesse voar e não planejava ser espancado por ela. Então eu estava disposto a correr. Quando todos vimos, definitivamente sabíamos que havia algo em casa. E isso queria chamar nossa atenção. Mas quem, que, por quê, onde? Eu não tinha ideia de todos. O medo que todos sentimos foi que isso iria acontecer mais tarde. A família agora estava alterada. A atividade da casa após o jogo do Scrabble era como se estivesse dando da cozinha até o corredor, você podia ver algo entrando. E, é claro, eu pensei que era Ken, porque a sombra ou o que quer que fosse, era como a estatura de Ken, que é 1,80 m. E eu a vi se aproximando. E eu pensei que era Ken. E quando eu virei, não havia mais nada lá. Eles sempre eram sombras negras. Eles procuraram maneiras de parar a presença indesejada. Comecei a ter dúvidas sobre a casa e outra jogada não foi realmente uma boa opção, porque tínhamos todas as nossas economias ligadas a esta casa. Não era como se pudéssemos dizer: ok, fiquei cansado desta casa e adeus. Não se pode colocar tudo em uma bolsa e sair com as chaves. Não tínhamos para onde ir. Bonnie se arrependeria de sua decisão de se mudar para aquela casa. Eu estava sentado na mesa sozinho. Todos os outros estavam na cama. E eu continuava ouvindo um barulho atrás de mim. E eu pensei que era uma das crianças tentando me assustar. Então eu notei algumas sombras. Então eu prestei mais atenção a isso. Oh, eles foram momentos preciosos que ele manteve. Uma tigela de vidro caiu no chão e explodiu por toda parte, exceto o pequeno anjo dentro. Isso estava intacto, exceto a cabeça. A cabeça havia sido cortada. Eu sabia naquele momento que havia algo lá. Mas nunca, a qualquer momento, pensei que era amigável. Se fosse, não nos daria a sensação de medo e terror ou queira conseguir algo amigável. Eu não faria isso. Meu filho foi ao quarto lugar uma noite e simplesmente entrou em sua cama. Sua namorada se chamava Nicole. Mata Nicole. Ele ouviu uma mulher do lado de fora da porta de seu quarto, dizendo-lhe para matar Nicole. Matar. Mate. Nicole. Ele fez isso cerca de 5 minutos, ele nos disse. Nicole. Eu estava aterrorizado. Isso assustaria qualquer um. Disse. Como essa pessoa ou essa coisa fora da minha porta para saber? Para descobrir o seu nome? Como você sabe alguma coisa? E o que mais me conhece?
O que mais vai nos dizer? Quando ela amanheceu, pensou que eles estavam seguros. Levantei-me e entrei no chuveiro para tomar banho. Eu estava prestes a sair. Eu tinha coisas para fazer e planejei meu dia em minha mente. Eu estava parado por aí, enxameando meu cabelo e senti uma mão. Voltamos com o enigma na segunda-feira. Uma presença maligna. Cheryl e sua família viviam com um medo constante. Levantei-me e entrei no chuveiro. Eu estava culpando meu cabelo e eu senti uma mão. Eu pulei como 1 quilômetro. Eu estava com muito medo e não havia ninguém lá. Eu estava tentando chamar minha atenção e me assustar, porque alguém amigável não se aproxima ou faz algo assim. Então eu corri de lá e não voltei para o banheiro para tomar banho nem nada desde então. Algumas semanas depois, os eventos deram uma guinada bizarra. Estávamos na cama assistindo TV. Essa coisa lenta pode ser vista. Era como se uma nuvem ou orvalho estivesse se movendo em câmera lenta. Quem disse: "Oh, por Deus, você viu isso?" E ele disse: "O que sua mente está sobrecarregada? Porque você está pensando: isso não é normal. Isso não acontece. Isso é loucura." Ninguém estava dormindo. Ninguém acordou de um sonho. Esta é a última coisa que apoiaria esse tipo de coisa. Foi o suficiente. Então eu fui para a cozinha. Eu estava conversando com quem sobre algo. Eu nem me lembro qual era o assunto. Nós dois estávamos conversando lá. Algo me empurrou. Eu fui até a porta e para baixo. Eu fui direto para o chão. Quem me ajudou a parar? Então eu disse: "Oh, por Deus." Eu fui parado por aí. Não era como se estivesse parado em madeira ou movido ou estivesse no gelo ou algo assim. Isso era inexplicável, óbvio. Mas eles me empurraram. Eles me empurraram. E não foi algo amigável. Você sabe, uma pessoa na rua, uma pessoa. Eu não suportaria se isso acontecesse com ele. Você ligaria para a polícia se alguém o empurre assim. Quando a escuridão caía todas as noites, a família estava preocupada com o que poderia acontecer. Eu estava na cama uma noite quando era como se alguém estivesse lá. Era como se alguém tivesse se aproximado de você para trás. Não me sentia seguro em casa naquele momento. Aquela mulher era assim. E não era uma garota. Ela era uma mulher madura. E seu cabelo estava acomodado em frente a uma maneira muito irregular. Como se ele nunca tivesse cortado. E eu estava lá com um olhar mortal. Ele se certificou de que a viu bem no começo. Depois, houve faíscas, mas tudo estava escuro. E então coisas brilhantes começaram a desaparecer lentamente. Eu acho que me senti como um cervo em uma floresta. Como se um caçador estivesse esperando o momento preciso. Eu me senti tão vulnerável quanto um alvo vulnerável em minha própria casa. A família não podia mais viver assim. Então eles procuraram ajuda. Foi graças a um amigo que, através do Facebook, conseguimos entrar em contato com as pessoas certas. O plano estava basicamente indo para lá, validando suas histórias, que eles disseram que realmente aconteceu e depois dispersam o que estaria lá com métodos diferentes. Como eram muito religiosos, decidimos usar sua fé e apoiá-los para tentar tirar essa coisa de seu lar. Você procura o Senhor, olhe debaixo da rocha. Ele os confortará em seu cansaço, e fará com que seus lugares escuros sejam um Éden, e seu deserto será o jardim do Senhor. Temos um óleo que foi abençoado. Entramos em cada quarto fazendo o sinal cruzado nas janelas e usamos uma passagem bíblica basicamente para limpar os quartos. Fizemos o quarto a quarto e finalmente saímos. Quando chegamos lá fora, acabamos abençoando os portais para cima, para a esquerda e depois para a direita. Depois que Kid veio com sua equipe, tudo estava muito mais calmo. Na verdade, eu sei,
você pode respirar alívio. E não é assim que o que vou ouvir agora? O que vou ver é uma bênção de Deus. É isso que garoto é para mim. Eu vejo isso como um enviado de Deus. Ele e toda a sua equipe eram pessoas maravilhosas. Dobrado em S, eles foram arranhados anos intensos. E senti que havia alguém de costas. E senti que não conseguia respirar quando isso aconteceu. Como se eles removessem o ar da sala. Foi uma sensação sufocante. Estava completamente aterrorizado. Eu tinha certeza de que estava morrendo. E no final, ele desceu a cama. Até agora, apenas Lori experimentara os fenômenos da casa, mas isso mudaria em um momento em que eu tinha 16 ou 17 anos. Eu havia convidado um dos meus amigos para ficar em casa porque saímos e perdíamos o caminhão para a casa dela, então deixei ele ficar no meu quarto e dormi no sofá. Meu amigo correndo no meio da noite. Eu nunca vou esquecer isso. Ele me acordou onde eu estava dormindo e disse: estou indo para casa. Não consigo dormir no seu quarto. Ele me disse que acordou porque tinha visto algo escuro em sua cabeça e disse que também o viu matá-lo ou fazer algo para machucá-lo. Quando isso aconteceu, eu entendi. Eu disse claro, não é minha coisa. Eu não sou louco, realmente. Isso está acontecendo porque eu nunca havia contado a ninguém. E para alguém descer e dizer exatamente o que aconteceu comigo, sim, foi algo assustador. Mas fiquei feliz porque sabia. Eu sabia que não era louco. Meus amigos e eu decidimos que queríamos descobrir mais sobre quem estava naquela casa e também, o que eu queria fazer. Decidimos usar uma mesa Ouija e tentar entrar em contato com o espírito naquela casa. Então ele começou a se mover muito mais para um propósito. Perguntamos o nome dele e, aparentemente, conversamos com uma mulher que ligou para Fran, N.U.Q. Um dos meus amigos estava com muito medo e não queria fazer mais nada. Então ele deixou o círculo. Eu queria saber se Fran era a mulher que ele ouvira rir em diferentes ocasiões e que havia aberto todas as gavetas. Fran disse que morava naquela casa e nos disse que havia cometido suicídio. Se você é uma pessoa que evoca um espírito ou se dedica à magia ou a qualquer uma dessas coisas e tem uma influência negativa e agora entra na casa de outra pessoa, o espírito o verá como uma ameaça. Uma noite eu estava dormindo e algo me acordou. Havia uma mulher parada por aí. E então eu vi que tinha uma corda na mão e que estava me observando. Não fazia muito sentido porque meu quarto recebeu o sol da manhã. Eu estava daquele lado da casa, então meu quarto tinha que ser brilhante e quente também, mas não era. Lori tentou ignorar as experiências estranhas, mas continuou. Havia uma cadeira de balanço muito antiga. Um barulho foi ouvido. Quando me virei para ver a cadeira, ele estava se movendo. À frente e de volta. À frente e de volta. E então ele parou. Ele parou completamente, como se alguém tivesse pisado entre o chão e ela. Então eu voltei para a cadeira e estava me movendo. O ar no dia 4 deu a sensação de que algo iria acontecer. Eu odiava a cadeira. Eu estava completamente assustado. E se eu subisse para contar a minha avó? A cadeira parou. Minha avó era uma pessoa muito religiosa. Ele tinha muitas pinturas penduradas na casa com temas religiosos. Eu pedi especificamente uma pintura da Mãe Abençoada no meu quarto. Eu esperava que as aparências ou o que quer que isso diminuísse. Mas a entidade tinha outras ideias. A pintura caiu literalmente da parede. A unha ainda estava na parede, então não caiu. Ele só foi retirado da unha. O gancho ainda estava na pintura. Eu estava intacto. Enquanto me vestia para ir para a escola, eu costumava tirar minhas roupas das gavetas e empurrava a gaveta para fechar. Coloquei minhas roupas e me virei, as gavetas estavam abertas. Ele os empurrou novamente. Então fui ao banheiro e,
Quando voltei ao meu quarto, as gavetas estavam abertas aos meus pertences pessoais. Eles sempre os moveram ou os colocam para outro lugar. Minha mãe e a avó me disseram que eu estava na minha imaginação e que precisava parar meu absurdo porque assustei os filhos menores. Um espírito pode escolher, na maioria das vezes com quem ele quer se comunicar e às vezes há pessoas que estão mais abertas para vê-las. E sempre percebi em minhas viagens de pesquisa que as crianças são mais suscetíveis a ver espíritos e acho que as crianças são capazes de ver coisas que as pessoas comuns não podiam ver ou talvez não queiram ver. As coisas eram mais intensas no meu quarto especificamente. Comecei a ouvir arranhões nas paredes. Como se houvesse alguém pego nas paredes tentando sair. Então ele colocou o nó em volta do pescoço e caiu em mim. Eu me movi em direção à beira da cama e, quando cheguei ao limite da cama, tentei subir minhas pernas e ela levantou a cabeça. Ele removeu a corda onde estava e saiu. Fiquei completamente impressionado de horror e corri as escadas. Ha ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Eu olhei para o quarto dos meus avós que caíram e comecei a gritar para acordá-los. E ela me disse que não acordará. Eu os coloquei para dormir. Lori estava com tanto medo de não dormir a noite toda. Meus avós estavam acordados pela manhã. Perguntei se eles ouviram algo à noite e me disseram que não. Eu ainda estava lá, mas ele não tentou mais me tocar. Não mais. Ele fez muitas coisas. E assim que completei 18 anos, saí daquela casa e me mudei para meus amigos. Nós nos mudamos para Virginia Beach e decidimos sair. A verdade é que ainda quero me recuperar do que experimentei naquela casa. Eu acho que essa experiência vai me perseguir pelo resto da minha vida. Ha 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 ha. Quando há mais de uma testemunha de um evento paranormal, pode-se provar que a experiência é real. Mas quando o fenômeno é realmente assustador, várias testemunhas podem proporcionar algum conforto. História 27, Frank pega um. Gravando é a primeira vez que conto publicamente essa história. Eu conheci Márcia. Ela era uma garçonete e trabalhava para mim em um restaurante. Tempo passou. Então nos tornamos amigos e começamos a namorar. Eu tive uma hora com tráfego para vê-la, então já estava chateado. Argumentamos que ele poderia alugar algo a caminho de mim, para que eu não precisasse dirigir muito à noite depois de sair de casa e continuei morando com meus pais. Encontramos uma casa para alugar em Mount Tabor. Na verdade, eu tinha o quarto parceiro, então o anunciei e meus colegas estavam lá apenas durante a semana. Funcionou perfeitamente porque eu estava perto e não precisava dormir na poltrona dos meus pais. Frank se estabeleceu na nova casa empolgada com seu relacionamento com Márcia. 4 ou 5 semanas depois de me mudar, eu estava no IKEA Hall em casa. Eles estão prestes a ver pessoas reais. Ele ficou completamente aterrorizado, revivendo encontros paranormais aterrorizantes pela primeira vez. Ficou completamente impressionado com o medo, enquanto várias testemunhas apagaram cada traço de dúvida. Graças a Deus, não era só eu. Eu enterrei isso por cerca de 30 anos. Prepare-se para ter medo. Reuniões paranormais. História 29, Lori, Pegue 1. Gravar todas as minhas memórias da casa dos meus avós são assustadores demais. E eles também são memórias de pesadelo. Eu odiava ir para lá. Eu nunca me senti confortável. Eu sempre senti que alguém me observava. Eu estava sempre ansioso esperando que algo acontecesse. Lori não sabia como explicar a outras pessoas a sensação esmagadora que a casa causou. Lembro-me de ter estado em casa sentado no salão quando ouvi alguém rir. Eu sabia que não havia ninguém e não encontrei ninguém. Mas eu podia sentir uma presença. Ha 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 ha. Essa risada não parecia uma risada engraçada,
como uma ótima piada ou algo assim. Foi uma risada que vou te pegar. Ela era sinistra e mal. Lori não era o único que sentiu algo estranho na atmosfera da casa. Seu primo também percebeu. Quando ele não se divertiu, eles nos enviaram ao porão para tocar. O aquecedor estava em um canto distante. E como me lembro, costumávamos fazer piadas entre nós dizendo que havia um fantasma enterrado porque ao lado do aquecedor havia um buraco no chão. Era um tipo muito antigo de piso de linóleo na terra. E essa parte do chão havia afundado quando a casa se acalmou. E era justo para o tamanho e a forma de um túmulo. Ele estava arrepiante. Vamos. Até agora, Lori era apenas um visitante da casa de seus avós. Mas isso estava prestes a mudar. Meus pais se divorciaram e se mudaram para a casa dos meus avós. Eu não estava feliz com o divórcio dos meus pais, mas a ideia de ter que morar naquela casa foi meu pior pesadelo feito. O que eu senti é que eles me condenaram a uma longa sentença de prisão. Quando nos mudamos para lá, que a época do ano não importava, havia certas áreas da casa que sempre se sentiam realmente congeladas. Um deles era o meu quarto e as cortinas começaram a se mover. A casa era antiga, mas tínhamos plástico nas janelas das quais ela secava com uma secadora para selar. Não havia razão para as cortinas se moverem porque as janelas estavam seladas. Então a temperatura caiu muito e podia ver minha respiração. Era como se estivesse em um lugar frio. Esse não foi o único evento estranho. Eu estava no meu quarto e ouvi dizer que o raio estava ligado. Eu podia ouvir as estações mudando. Era um antigo álbum rádios. As estações continuam a mudar. Ele ficou em uma estação. O Big Bang como música dos 40. Gostaria de saber quem toca a música dos 40? Então eu vi por perto. Eu estava no segundo andar. Eu vi os quartos dos meus colegas de classe. Eles não estavam lá. Então eu caí. E assim que me aproximei de mim, a música parou e saiu. Ele voltou e começou a pensar que algo estava acontecendo. Alguns minutos depois, ouvi o rádio novamente. Voltei novamente e assim que saí. Quando eu estava no meu quarto assistindo televisão, houve alguns barulhos e golpes. Às vezes, alguns arranhões e depois ouvia algo como vozes conversando ou balbuciando, e eu só gostei de assistir e ouvir a TV e ouvi os barulhos atrás de mim no corredor. Então desliguei a TV e ouvi uma tagarelice baixa e pensei que havia alguém em minha casa. Então fui ao corredor e não havia ninguém. Ele parou. Frank não conseguiu mais ignorar eventos estranhos, mas ficou curioso sobre seus colegas de equipe e se tivessem tido experiências semelhantes. Eu não vi meus colegas. Éramos como dois navios gastos à noite, então não tínhamos tanta comunicação. E eu realmente não disse a eles quando os vi. Olá, como tá indo? Olá, como você está, amigo? Tudo certo? Como estão as coisas? Houve um tempo em que meu parceiro Greg estava na cozinha. Fale mais tarde. Como vai você? Que tal essas coisas? Você sabe. Ei, você viu isso? Não, amigo. O que foi? De repente, eu o descobri vendo seus olhos por cima do meu ombro, como se ele tivesse visto alguma coisa. Então eu apenas disse a ele: qual é o problema? E ele disse: bem, acho que vi uma sombra subindo. Eu disse adeus. Não sou só eu. Sempre ajuda a ter outras pessoas que validam o que você viu ou pensa que viu. Isso ajuda você porque, como pesquisador, perde-se esse senso de investigação quando algo acontece porque você quer acreditar ou pensar que essa casa em particular é assombrada. Com confirmação, outros viram o mesmo.